Opa! Oi! Esqueceu de vermelho! Esqueceu como é que entra, né? É, entrando de mansinho. É. Muito bem. Mas, mas, nós, mas nós escolhemos um assunto que combina bem com o feriado prolongado, né? Que é o desejo. Exatamente. Vai combinar, o papo vai combinar com a Não sexta-feira. vai? Sexta-feira é de dia da vontade. Uai. As vontades estão afloradas na sexta-feira. Vamos ver se sexta-feira é o momento de começar a cumprir aquilo que planejei desde segunda-feira. Vamos ver. Fazer a fechamento de conta, né? Para ver se eu dei conta. Não é? Pois é, ué. Os aprendizados, né? O recomeçar, ele é muito bonito, né, Eduardo? Ele vem cheio de oportunidades, né? Toda vez que a gente recomeça algo, nós temos a chance de começar diferente, começar melhor. E é um ato de coragem, né? Sim, é um ato de coragem, né? Um ato de coragem. Um ato de coragem. E todos nós estamos tendo essa oportunidade, né, gente, de recomeçar algo. E que nós não percamos essa oportunidade, né? A gente não precisa fazer igual. A gente já viu que deu errado, então vamos fazer novo, né? Vamos fazer diferente. E aí você fala assim, mas e se do jeito que tava bom? Você faz melhor. Sempre existe possibilidade, né? Eu acho que isso que é o bacana da vida, né? Sim. Sempre vai ter um jeito de fazer. Isso é muito importante. O outro caminho, né? A possibilidade é o outro caminho da frustração. Né? Você tem o caminho da frustração e você tem o caminho da possibilidade. Né? Você não precisa simplesmente se frustrar. Você pode criar possibilidades. E eu acho muito bonito esse caminho da possibilidade. A gente criar, recriar, pensar, repensar, recomeçar. E nós estamos aqui hoje recomeçando. Né? Começando de novo. Né? E vamos lá. Eu achei muito interessante a imagem que você colocou na divulgação, né? Para a gente ilustrar um pouquinho a nossa fala, né? Ilustrar um pouquinho a nossa reflexão com pensamentos contemporâneos, vamos dizer assim. Perfeito. Pensamentos contemporâneos. Pensamentos contemporâneos. Bom dia. Que delicadeza. E às vezes, assim, eu falo que tudo que vem, toda a criação humana, todo pensamento, né, humano que vira arte, a arte ela é um espaço de manifestação, né? É um espaço de manifestação, às vezes, não verbal também. E hoje nós estamos muito presos, né, nessa questão das séries, né? Você trouxe uma imagem lá daquela série do Lucifer Morningstar. E hoje nós estamos muito presos a isso, né? Nós não vemos muito, principalmente por causa da própria pandemia, né? Há um tempo atrás que a gente via muito artista lançando CD, lançando uma nova música e tal. Eu acho que a pandemia deu uma segurada nisso, mas de uma década para cá tem pegado muito forte, né? Essa questão das séries. E eu achei bacana você ter ilustrado lá a nossa divulgação com a imagem dele. Vai dar pano para manga. E a arte, ela cumpre um papel importante de traduzir aquilo que a gente não dá conta de dizer. Por isso que eu fico me perguntando às vezes, esse seja o fato da gente às vezes gostar tanto, ou de música, ou igual as pessoas que estão aí maratonando as séries, o filme, toda a expressão artística é uma forma de linguagem. São outros dizeres. Uhum. E até porque a palavra, eu costumo sempre falar isso, é o recurso mais precário da linguagem. É o recurso mais precário. Quantas vezes a gente fala alguma coisa para alguém e depois a gente tem que falar assim, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Sai de mim, mas eu não sei como chega em você. Sai dos meus lábios, mas chega nos teus ouvidos. E como que isso vai invadir isso?
sua interioridade, como que isso vai invadir seu coração. E a arte, ela já nos invoca essa liberdade. Nós podemos ver o mesmo quadro, ouvir a mesma música, assistir o mesmo filme e não vai ter problema se a gente começar a ter interpretações diferentes. Você me lembrou de uma passagem do livro do Valtim? Mostra aí o livro aí pro pessoal, comenta um pouquinho dele aí que eu achei. Lá na página 68. Gente, esse livro é maravilhoso. A presença de Deus, a unidade com o Pai. E ele é maravilhoso porque foi a Rose que me deu. Só para aproveitar essa fala sua aí, é impossível não ler sobre isso, porque nós estudamos a consciência pura, né, com o Valtim, e eu lembro de você morrendo de inveja dos animais, porque os animais... E nós já falamos sobre isso aqui, né? Como eu queria ser meu cachorro, né? Você falando. E ele fala aqui, né? Nesse livro, ele fala sobre a questão do silêncio, né? Porque o cachorro, os animais, eles não têm, né? Eles têm essa ausência do simbólico, né? Eles estão mergulhados nesse silêncio. E nós temos, né? A palavra. E ao mesmo tempo, essa palavra, ela é bendita, corre o risco de ser maldita, né? Verdade. Eu vou ler rapidinho, né? Algumas pessoas que estão aí já conhecem esse trechinho, mas é só para ilustrar essa questão que o Eduardo falou aí, da questão do verbo, né? Os animais estão mergulhados em um silêncio majestoso, o silêncio da não existência do simbólico, da ausência da palavra, o silêncio do não pensar. Vivem sem saber que vivem e sem saber que morrerão. Não sabem da morte, mas também não sabem da vida. Têm o benefício de não saber que morrerão. Vivem como se não fossem morrer, mas ao preço de morrerem sem saber que vivem. É muito lindo isso, né? Eu vivo com o peso... de Assis, né? Nossa! Eu vivo com o peso dessa fala, né? Desde aquele momento maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de fazer, né? Daquela vivência com ele. Porque assim, e ele falando, né? Eu falando da angústia do saber, né? E ele falando justamente que os animais estão condenados a não saber. A não saber. Né? E o prazer está justamente ligado a isso, né? No mesmo momento que nós queremos hoje falar sobre desejo, mas será que eu quero me angustiar com a tarefa de ir atrás desse desejo, de fazer esse desejo se tornar concretude? Porque às vezes eu só quero desejar, né? Às vezes eu só quero achar que tem um projeto. E quando eu vivo nesse lugar, aí eu emudeço como os animais, porque é por causa do outro que eu não consigo fazer. Ah, mas também hoje choveu, né? Logo hoje que eu ia lá, choveu. Entende? Nossa, logo hoje que eu ia, o ônibus quebrou. Então, assim, eu acho muito importante a gente observar quais que são os silêncios que a gente vai se impondo para não lidar com a angústia do saber, porque são muitos. E ao mesmo tempo, né, Eduardo, quanta fala, o contrário, né, também, né, quanta fala nos distancia desse desejo. Verdade. Porque às vezes eu falo tanto e eu só fico na fala. E essa fala, esse falar, ele me distancia do meu desejo, porque eu só falo, né? Só falo. Eu só falo. O desejo, eu vejo o desejo por si só num lugar de impulsionar o eu. Porque para eu me movimentar, eu preciso desejar algo. Se não existe o desejo, eu fico pensando em como é esse movimento sem o desejo, sem a vontade. Sabe? Sim. E esse desejo, muitas das vezes, ele está muito no âmbito do ideal. E acaba que eu me distancio muito dele, ficando cá embaixo no meu real e colocando o meu desejo lá em cima no ideal.
né? E quanta coisa eu passo na frente do meu desejo. Quanta coisa eu coloco antes do meu desejo e eu vou me distanciando dele. E aí, hoje, né, a gente vê num espaço de tantas pessoas desmotivadas, né, sem vontade, justamente por isso, né, porque tem tanta coisa na frente. E nós somos criados assim, na verdade, né? Nós somos criados com o necessário na frente, com o dever na frente, e não com o desejo. O que eu quero está sempre depois. E aí? E talvez esses na frente que você tanto diz, seja interessante, porque quando a gente recorre à série, o Lúcifer, qual que é a pergunta que ele faz? Qual é o seu maior desejo? Maior desejo. Qual que é o seu maior desejo? Não é qual desejo qualquer, não. Qual é o maior? E é interessante que essa pergunta, né? Porque o desejo é aquilo que está ligado ao nosso instinto, né? É aquilo que está dentro. Mas aí você usou, né? Falando da vontade, nem sempre o desejo vai virar vontade. Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. E às vezes a gente se perde nisso. Porque a gente hoje vive, se a gente pega, por exemplo, a própria imagem do Lúcifer na série, o cara é excêntrico, o cara está em movimento, o cara está no meio de barulho, o cara está procurando validação o tempo todo. Ele se acha o máximo, mas procura validação ao mesmo tempo. Entende? O cara é sensível também. Mas a série vai fazendo um movimento que eu acho interessante, que ele vai começando a se incomodar com aquilo que ele começa a sentir. Poxa, se até o diabo se incomoda com o que sente, vai até na terapeuta, né? Vai na psicóloga, hein? Imagina, hein, Rose? Chegar na sua porta aí. Pode entrar. Pode entrar, né? Eita, o que te traz aqui, né? O que te traz aqui? Eu vou dar um spoiler aí, quem não viu a última temporada, eu vou dar um spoiler do que aconteceu aí, que nesse movimento, ele encontra com a filha dele e ele faz um movimento inverso, né? Ele pede para ela perguntar para ele, pergunta para mim qual o meu maior desejo. E aí ele revela que, na verdade, aquilo não é uma magia, não é um ato demoníaco de adivinhação, né? Ele faz o que a gente muitas das vezes não tem coragem de fazer, que é parar e olhar dentro do olho do outro e esperar uma resposta. Né? Eu te dou toda a minha atenção, eu te dou 100% da minha atenção para você falar para mim qual que é o seu maior desejo. E aí você fica hipnotizado com tanta atenção, com tanto cuidado e acaba falando para mim o que é. E ele faz ele pede a filha dele, né, para olhar, e ele se surpreende, né, com isso, né? Que ele descobre que, tipo, olha, não é nenhuma magia, né? Não é um poder, né, exclusivo do diabo isso. E aí a gente pode fazer um paralelo com as seduções que nós vivemos rodeados o tempo todo, né? Ou as distrações. Né? Quando a gente pergunta para as pessoas sobre o projeto de vida, o que elas esperam, né, para o amanhã, de fato, não é ficar só no simbólico, não. As pessoas se perdem. Sim. Né? Porque a pessoa fala com muita facilidade assim, eu quero ser feliz. Ok, eu também quero. Eu quero realizar meus sonhos. Ok, eu também quero. Eu quero ter uma boa profissão. Ok, eu também quero. Mas não é disso que nós estamos falando. Sim. Entende? Então, mas é porque é o que a gente ouve o tempo todo, né? É o que, às vezes, o nosso interior, ele está muito invadido pelo espaço exterior. E quando você fala dessa atenção plena que ele dá para a pessoa nessa hora que ele faz a pergunta, é o exercício que a gente às vezes precisaria fazer do esvaziamento e do silêncio. Peraí, então tá bom, as vozes estão todas aqui, mas qual é a voz que importa?
e às vezes a gente vai ficar perdido no meio do nada. E às vezes a gente vai precisar ficar perdido nesse lugar, desse vazio, e ter paciência e coragem para ficar ali, nesse quarto vazio, para que comece a vir de fato aquilo que está dentro de mim. Às vezes a gente gasta um bom tempo para que as falas externas saiam de dentro da gente. Né? A gente precisa, às vezes, e o mundo não está facilitando muito, né? Porque o tempo todo você tem que ser feliz, você merece ser feliz, você pode, você isso e aquilo. Mas calma, é você quem? Esse comercial é para você quem? Né? Como que é importante a gente dar esse momento de parada e começar a escutar esse eu interior. É interessante quando você fala desse momento, desse movimento do esvaziamento, do parar. Tem algo aí que é muito desafiador, sabe? Porque quando você para se ouvir, vem essas vozes, vem esses barulhos, vem essas distrações do externo chamar a sua atenção. O difícil aí, Eduardo, é superar o incômodo, o desconforto do silêncio, sabe? Superar o desconforto do silêncio. Porque o que você quer está ali atrás, está logo ali. E você só precisa disso, superar esse desconforto. Porque quando você supera o desconforto, você consegue escutar a sua voz interior do que você realmente deseja. Porque... E aí é um ato de sinceridade que a pessoa tem que ter consigo, né? Sim. Será que eu sou sincero para olhar para dentro de mim? Será que eu olho para dentro de mim, para os meus desejos com verdade? Para eu validá-los, inclusive. Sabe? Então, assim... E às vezes a pessoa vai descobrir que não. Que ela, agora que ela está se propondo a olhar com sinceridade para ela mesma, aquilo ali não precisa ser validado, porque não é dela. Porque não é dela. Então, assim, mas como a gente falou, é angustiante, às vezes pode ser doloroso. Por isso que a gente precisa do suporte também, né? Vamos falar isso. Às vezes a gente precisa desse outro, dessa escuta qualificada. Outro dia eu ouvi uma frase de um curso que eu estou fazendo, né? Que a professora sempre fala assim, não é qualquer ajuda, não é toda ajuda que quer ajuda não, hein? Não é toda ajuda que serve, não. Então, a gente precisa, assim, ter esse momento desse investimento no eu interior. De dar conta daquilo que o outro não consegue ir comigo. Porque a missão existencial é da própria pessoa. Sim. Né? Ela tem que ir sozinha. Eu não sei qual das temporadas e qual dos episódios, eu achei muito interessante quando o Lúcifer ele voltou para o inferno, né? E eu ficava doido para assim, né? Como que eles vão fazer a imagem do inferno, né? Confesso que para mim foi decepcionante, mas assim, porque eu imaginava outros infernos, né? Mas, por outro lado, a mensagem, pelo menos para mim, é aquele inferno do eu interior. Ir literalmente para dentro de mim. Sim. Encontrar com o chão da minha vida. Sair desse lugar que só me deixa flutuando. Tá bom aqui. Não. Né? E aí é a questão, né, Rose? Encarar o nosso inferno interior. Sim. Aquilo que está lá embaixo, aquilo que está no solo. Para a gente poder ter liberdade de transitar nessa vida que somos nós. E às vezes esse maior desejo me leva para lá, né? Para o meu inferno interior. Às vezes que eu mais desejo me leva para lá. Porque, né, as minhas decisões, elas afetam primeiro a mim. Sim. Né? Sim. Porque é interessante isso, porque às vezes a gente, por uma pseudo-caridade, por uma pseudo-civilidade, a gente sempre fala que está pensando nos outros, né? Mas o nosso maior desejo é para atender aquilo que é próprio do eu. Sim. Sim. Mas agora, quem que chega lá e fala em alto e bom som, meu maior desejo é atender a mim mesmo.
E eu falar isso, o que, que eles vão pensar de mim? Que eu sou egoísta, que eu sou enjoado, que eu sou, tô achando que eu sou quem? Né? É, Mas é esse olhar mesmo para si, até com cuidado, né? nós temos que parar, sabe, Eduardo, com essa inocência de achar que tudo que sai de dentro de mim, tudo que brota de mim, que seja um pensamento, que seja um sentir, que seja uma opinião, não interessa o que for, um sonho, não tem relação comigo, é do outro. É do outro. Não é. O sonho que você tem à noite é totalmente seu. Não vai acontecer com ninguém, não. É contigo. Tá? Já está acontecendo. Já está Já está acontecendo. acontecendo. É seu contigo mesmo. Aquele pensamento que vem, não foi ninguém que implantou ele dentro de você. É seu. É algo seu aí de dentro. Aquilo que você sente aqui quando você vê algo ou alguém, é seu. E nós temos que abraçar o que é nosso, porque isso é sinal de alguma coisa. Eu não posso ficar terceirizando o meu pensamento, o meu sentimento, os meus sonhos, o que o meu inconsciente está elucidando para mim, para fugir disso. Não, é meu e pronto, vamos lidar. E quanto mais rápido, quanto mais cedo a gente começar a fazer isso, mais rápido e mais cedo nós vamos para o céu. E é Né? interessante isso, porque quanto melhor eu lido com isso, que é próprio de mim mesmo, melhor eu vou lidar com o outro. Sim. Porque esse outro também tem uma tarefa de apontar quem sou eu. Quando o outro me incomoda, o incômodo é meu. O incômodo é do eu. Eu, Quando o outro me dá prazer, esse prazer é em mim. sim. Então, assim, Isso. eu gosto muito desse movimento, sabe, Rosa? Quando a gente fala eu, outro, eu sempre sou eu em mim mesmo. Mas eu só sou eu quando eu me reconheço nesse outro. Eu só consigo falar eu quando eu estou diante de você. Se Eduardo está sozinho, não tem eu. Eu olho para o. Então, mas eu preciso dar conta de mim primeiro. Porque o problema, ou a questão, né, como a professora fala, para de falar problema. A questão é quando eu confundo as imagens. Quando eu olho para você, pensando que você sou eu. Aí é a hora que eu quero ter o emprego do outro, a carreira do outro, o corpo do outro, os likes do outro. E quando eu os tenho, eles se tornam sem sentido para mim, porque eu percebo que não era meu, entende? Então isso é muito importante, né? Essa preocupação, às vezes, a gente querer sempre ocupar aquele lugar que não é do eu, que é do outro. Não, você vai ocupar o seu lugar. Da mesma forma que o outro também não vai ocupar o seu lugar. Vai tirar seu céu, não vai tirar sua estrela, não. Né? Sim. Você mesmo é capaz de dar conta disso. Mas uma palavra importante é a sinceridade. Olhar para si com sinceridade. Por mais que você não goste do que você esteja vendo no momento. Sim. Mas como que você vai mudar aquilo que você não gosta em você, se você fantasia a forma como que você se vê? Quando você fala desse monte de coisas aí que o outro desperta em mim, e é uma das funções do outro, né? Mostrar que nós somos um baú de sentimento, nós somos humanos. E enquanto humanos, todos os sentimentos moram dentro de mim. Todos. Todos. Bom ou ruim é um julgamento, tá, gente? Bom ou ruim é um julgamento. Bonito ou feio é um julgamento. Gostoso, ruim é um julgamento. Tudo mora aqui dentro. Tudo mora aqui dentro. A inveja que hoje é feia, ontem foi uma admiração. Ontem ela era uma admiração. De ontem para hoje ela inflamou e virou uma inveja. O ciúme que hoje é feio, que hoje destrói um relacionamento, ontem era um romance, uma forma de demonstrar amor, um carinho. De ontem para hoje virou uma insegurança e está destruindo o relacionamento. Olha, deu uma inflamada. Então todos os sentimentos, eles moram dentro de mim. O orgulho que ontem me salvava de um monte de coisa, hoje me condena.
E aí, quando eu falo sobre isso, para a gente entender que todo sentir ele é puro no primeiro momento. E ele vai brotar de dentro de mim e eu não posso condenar e nem julgar ele de imediato. Eu preciso escutar esse sentir, por mais que ele pareça feio, por mais que alguém um dia falou para mim que é feio, por mais que um dia eu fui castigado ou até mesmo punido por ter sentido tal coisa, eu preciso ouvir esse sentir para saber o que ele quer dizer para mim. Para depois eu decidir se ele é bom ou ruim, bonito ou feio. E é através desse sentir que eu ganho espaço de reconhecimento para o meu desejo. Porque às vezes o que você deseja é proibido. Sim. E aí você não vai olhar para ele. E aí você nunca vai contar para ninguém, você nunca vai correr atrás de ninguém. Mas proibido aos olhos de quem? Às vezes o que você quer, o que você almeja, o que você anseia para sua vida, o que você busca para sua vida, é algo que não cabe dentro da sua constituição familiar, porque todo mundo critica o tempo todo. No almoço de domingo, todo mundo fala mal disso. Quem é que eu vou falar aqui nessa mesa que isso é meu maior desejo? Lógico que não. Mas calma, isso está dentro do outro, não está dentro de você. Está dentro do outro. E nós temos que entender isso, sabe? É do outro, é do outro. É meu, é meu. Se eu quero que o outro me acolha, me respeite, eu preciso fazer esse movimento primeiro. Eu preciso ter coragem de me respeitar, eu preciso ter coragem de me acolher, eu preciso ter coragem de me aceitar para depois eu querer que o outro faça isso comigo, por mim. Se eu não faço isso, eu estou colocando na mão do outro algo que é de responsabilidade minha. Primeira, né? De primeira responsabilidade minha. Né? É claro que é muito bom ter a devolutiva do outro, é claro que é muito bom ter a aceitação do outro, mas se eu não tiver a minha aceitação, a do outro não tem caída. Não vai encontrar lugar. Não vai encontrar lugar. Eu sinto muito, se você não fizer por você, ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém. E aí é uma palavra que você usou aí nessa reflexão, belíssima, e é uma insistência minha. Sentir. Nós precisamos querer sentir. Parar de usar anestesias. Né? Nós estamos anestesiando a vida demais. E como que eu posso verificar aquilo que é meu diante de tanta anestesia? E é interessante porque o sentir ele é silencioso. Você não precisa contar para ninguém, não. Ele é seu. A dor é sua, o choro é seu, o amor é seu, a alegria também é sua. A gente precisa, na verdade, dar conta de tudo isso, porque a gente está entregando as coisas para o outro muito de... Agora não é nem micro-ondas mais, né? É air fry. Né? Você aperta um botão, tá ali. Então, assim, as coisas estão instantâneas demais. E a gente vai vivendo nesse hipermercado, onde as prateleiras estão lotadas de opção, e você, como a gente brincou aquela vez da televisão, né? Borda infinita, borda ultra HD, Gente, é difícil comprar uma televisão, mas também é difícil comprar um creme dental. Outro dia eu fui na dentista, ela falou assim, olha, você vai comprar uma escova de dente com o número 5460. Assim, gente, que coisa, antigamente era só ir lá e falar assim, me dá uma escova de dente? Não, agora, para mim, tem que ser a 5460. E eu ainda não consegui comprar a danada da escova e fico achando que eu estou escovando o dente, mas não está resolvendo a coisa. Porque não é a 5460. Então, esse hipermercado de tudo que nós temos. Hipermercado do vestir, hipermercado do alimento, hipermercado das profissões. As prateleiras estão lotadas e a gente fica ali horas diante desse supermercado e sai com o carrinho vazio. Porque no fundinho, lá no seu fundinho,
lá no chão do seu inferno, no seu lugar mais inferior, você sabe que não é aquele produto. Ou o Porque carrinho sai cheio, né? pegar o produto não quer dizer que você vai sair pleno. Talvez até isso que você ia falar aí. Você pode sair com o carrinho cheio, mas Cheio do você que não você sai não precisa. pleno. Aí chega em casa, gente, quantas pessoas chegam perto da gente e falam assim, meu guarda-roupa tá cheio de roupa na etiqueta. Eu não tenho roupa para sair. E para sair eu não tenho roupa. Como É. que você explica uma coisa dessa? Abre a geladeira, não tem nada para comer aqui. E nem consegue abrir a geladeira, né? Tão pesado que a porta Tem está. nada para comer nessa geladeira. Nossa, mas é a dificuldade de lidar com o tédio. Né? Esse tédio que nos visita nessa hora que as outras vozes não respondem nada para nós mais. Ou a Aquela hora dificuldade de assumir o que eu realmente quero. O que eu realmente quero? Justo. O que eu realmente quero? Se eu abro meu guarda-roupa, ele está lotado de roupa, eu estou procurando uma roupa para sair, não tem. O que eu realmente quero? Eu quero sair? Eu quero sair? Primeiro isso. Primeiro isso, eu quero realmente sair? Né? O que eu realmente quero quando eu abro a geladeira e não encontro nada para comer? Eu estou realmente com fome? Verdade. Eu estou realmente com fome, porque se eu estiver realmente com fome, algo que tiver ali vai me saciar. O que eu realmente quero? Sabe, gente? Essa sinceridade, né, que nós estamos conversando sobre isso. Sobre essa coragem de assumir o que eu realmente desejo. O que eu realmente desejo? A vida é sobre isso, sabe? Ou parte dela, não sei. Vamos falar que é parte dela, porque se eu erro só 50%. Parte da nossa vida é sobre isso. É sobre o que eu realmente quero. Né? O que você realmente... O que você quer quando você quer ser quando você crescer? Além de ser gente grande. Isso vai diferenciar toda a sua vida quando você faz esse tipo de escolha. E se você não for sincero nesse momento, vai ser penoso, vai ser doído, vai ser custoso, sabe? Verdade. Vai ser custoso. Mas isso que você está falando me lembra uma coisa da série, que eu acho que é uma coisa que a série provoca muito em nós. Primeiro, quando eu tive um incômodo inicial com a série só por conta do nome, para começar. Assim, gente, vou assistir um negócio que chama Lúcifer. Vou pôr isso na minha televisão, na minha casa. Ou seja, eu estava visitando as minhas crenças religiosas nesse momento. Ao julgamento do bom ou ruim aí. Perfeito! Olha aí. Exatamente. E eu procurando críticas sobre a série, eu vi muita gente comentando isso, que relutou muito em assistir. E eu lembro que depois que eu comecei a assistir, eu também comecei a falar muito para as pessoas, não, pode ver só. Não é assim também, nem aquele capeta, não, é só o Lúcifer. Né? É o outro. É só o Lúcifer. Aliás, Lúcifer, né, anjo de luz, né? Então, a primeira coisa que foi isso. Agora, eu acho que a série cumpre um papel interessante nisso que você estava falando agora mesmo, e desse hipermercado de possibilidades, é como que ele desconstrói as imagens na cabeça da gente. À medida que aparece o Adão, aparece Eva, aparece a Lilith, a Maisie. Abel. Nossa! Miguel. A Miguel. Deus, Pai! Deus então, com assim, o neto na terra. É muita desconstrução. E olha... Mas sabe o que é interessante, Eduardo, nisso tudo que você está falando? Eu fico pensando, é muita desconstrução de algo que não é definido, sabe? Que não é definido. E aí nós estamos julgando uma coisa que não tem definição. Qual que é a definição original da imagem de Deus, da imagem de Lúcifer, da imagem do inferno, da imagem de Adão e Eva? E aí a gente volta para o particular. O céu, o inferno, o demônio, Deus, está dentro de mim. Sabe? É dentro de mim. E eu arrisco dizer que sou eu. Sabe? Pois é. O princípio e o fim está dentro de mim. Está soprado já, né? Porque eu sou início, meio e fim. E aí eu preciso assumir também essa responsabilidade. Eu não posso colocar na mão do outro de novo. Sabe?
Não posso novamente colocar na mão do outro. Eu gosto muito dos memes. Eles vieram também fazer uma divisão de águas aí, né? Quando a gente sai desse espaço rígido, né? De cuidado, respeito, pecaminoso. E com a brincadeira a gente alcança algumas verdades. E aí quando a gente começa a responsabilizar Deus, a culpabilizar o universo por coisa que é minha. Mas foi Deus que quis assim. Nossa, Deus só podia me ajudar, podia fazer e acontecer. Ai, eu. Como assim? Mas isso que você está falando eu acho muito bacana, porque quando eu compreendo essa multiplicidade de universo que mora dentro de mim, quando eu sou o céu, quando eu sou o inferno, quando eu sou Deus ou o demônio, é também dizer da possibilidade de fazer comunhão. Porque quando eu olho para o Deus, eu não sei qual que é a religião que cada um tá aqui segue, né? Quem segue ou quem não segue, mas Deus é o outro. Né? Deus é um outro. Porque que te provoca isso tudo aí. Que me provoca. E como que eu faço ligação com esse outro que é Deus? Né? Santo Agostinho fala, né? Tarde te amei, Senhor. Mas é por quê? É porque eu andei distraído demais, né? Eu andei dando voltas demais, né? Então, assim, eu acho muito importante, até quando a gente pensa nessa possibilidade da espiritualidade, na questão da transcendência, gente, eu não consigo fazer comunhão com Deus se eu não reconheço Ele dentro de mim primeiro, não. Se eu não estiver em comunhão comigo, né? Comigo. O Salmo 137, 138, né, tão famoso por causa da música do Sonda-me, apesar que eu gostava mais da outra antes do Sonda-me, tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé. E quando a gente vai no refrão, que pergunta assim, para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. É lá mesmo. É no meu abismo. É no fundo do mar que sou eu mesmo. Então, assim, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Buscar primeiro dentro de mim. Não é assumir o lugar de Deus. Não é assumir o lugar que você vive a espiritualidade do seu Deus. Mas é você assumir essa comunhão que Deus quer provocar. Que já habita dentro de você em primeiro lugar. Sim. E aí quando a gente fala do Lúcifer, quando ele chega perto da pessoa e pergunta, ele não invade a pessoa. Ele não entra na pessoa. Né? Ele não tem esse poder. Porque já está dito, já está dentro. Né? A pessoa já traz, a semente já está plantada, germinada é dentro dela. Então a gente precisa ter muito essa tranquilidade, sabe? Mas é o que a gente tem falado aqui em várias lives. É dar conta das suas emoções. Sim. É dar conta daquilo que te inquieta. Buscar menos causas. Buscar menos respostas feitas pelo início do porquê. E se preocupar mais com os paraquês. Quando eu me preocupo mais com a existência, eu me comprometo mais comigo. Eu acho que eu dou conta de apresentar para mim e para os outros a minha melhor versão. Qual que é a minha melhor versão? É aquela que eu dou conta de ser. E o que eu dou conta de ser? É aquilo que eu sou em mim mesmo. Sem máscaras, sem projeções, sem competições. A minha meta não é bater a meta do outro. A minha meta ela se encerra em mim mesmo. Porque a meta para o outro, para mim, pode ser insuficiente ou pode ser inalcançável. Isso gera uma frustração, gera uma dor, gera um sofrimento. Sim. E quantas pessoas, né, Rose, vivem carregando um sofrimento que, aliás, não são delas. Sim. São dos outros. É do outro. Quantas pessoas vivem carregando bagagem que não é dela, né? É uma bagagem perfeitamente. Até bagagens ancestrais, né?
bagagens de repetição. O melô da Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas vamos fazer um exercício rapidinho aqui, Eduardo? Dentro de tudo que a gente falou aqui, né? Até o pessoal que está acompanhando a gente aí desde então, mesmo os que entraram agora, dentro desse viés que nós pegamos aqui do não verbal, né? Do não simbólico, do silêncio que nós falamos no início, que é essa busca de consciência pura, né? Do agora, né? Eu não sei que vivo, não sei que estou vivendo, não sei que vou morrer, eu só sei que estou aqui agora. Vamos suspender todos os nossos julgamentos de bom ou ruim, de certo ou errado, do pode não pode, porque isso é uma pergunta muito íntima, isso é uma pergunta muito particular. Visita agora a sua particularidade e faça essa pergunta para você: qual é o meu maior desejo? Faça essa pergunta para você e escuta. E escuta. Não a sua mente, porque ela vai trazer um monte de coisa, vai passar um monte de prateleira aí, vai passar um monte de prateleiras aí na sua cabeça, do monte de coisa. Mas faça essa pergunta para você: qual é o meu maior desejo? E aí, quando você alcançar uma resposta, traga essa resposta para a sua realidade e veja qual é a distância que você está desse desejo hoje. De onde você está agora, hoje, nesse exato momento, em qual posição da sua vida que você está agora, para esse desejo, qual que é a distância? E dentro dessa distância, quais os empecilhos, né, que está entre você e esse desejo? Se podemos falar que é empecilho, né? Não sei. Pense nisso. Quando a gente consegue alcançar, né, essa resposta, talvez, né, você não consiga ter essa resposta agora, mas você pode continuar com essa pergunta aí dentro, ela pode ficar reverberando aí, deixa ela reverberar dentro de você. Qual é o meu maior desejo? E aí, quando vier uma resposta, você questiona ela: será que é isso mesmo? Fala, verbaliza isso: meu maior desejo é isso. E espera para ver o que você vai sentir. O seu corpo, ele vai te dar um sinal. Todas as vezes que a gente busca uma resposta sentida, olha, não é uma resposta pensada, não é uma resposta falada, é uma resposta sentida. Todas as vezes que eu busco uma resposta sentida, quando eu acerto, o meu corpo me dá um sinal. Dou aquela suspirada forte assim, né? Dou aquela suspirada forte assim, eu encho o peito, né? Ou dá uma fincadinha, um friozinho na barriga, uma fincadinha na cabeça, alguma coisa vai acontecer. O seu corpo, ele vai te dar um sinal quando você acertar na resposta, né? Qual que é o seu maior desejo? Para a distância que você está hoje, né, desse desejo, o que tem entre você e ele? Lembre-se de suspender o julgamento. Lembre-se de suspender o julgamento. Você está dentro de um espaço muito íntimo que é seu. A resposta é só para você. E às vezes a gente fica procurando, sabe, Eduardo, um motivo para viver. Motivo para viver. Nós saímos aí do Setembro Amarelo, né, que falou muito sobre a questão do suicídio. O motivo para viver e o motivo para morrer talvez esteja muito ligado a essa negação do meu maior desejo, né? Não estamos mais no setembro, mas a gente pode pensar nisso. Talvez eu estou colocando o meu desejo tão longe de mim que eu não tenho vontade de viver. Talvez eu coloquei ele num âmbito tão do inalcançável. Ah, mas o que eu quero não dá mais não. O que eu queria já passou. Queira de novo, queira mais. Queira coisa nova. Recomece. Requeira. Requeira. Eu acho que, inclusive, fazer do vazio o espaço de fertilidade. Uhum. Sabe? Às vezes a gente precisa dar conta desse lugar do vazio, esse lugar da dúvida, e aproveitar, olhar para esse lugar. Olha, cheguei no meu lugar e percebi que está vazio o meu lugar do querer.
Percebi que está vazio o meu lugar do desejo. Oh, que beleza! Tá ótimo, então. Aproveite que aí está um terreno fértil para você plantar, para você cultivar, para você começar a procurar uma meta, uma motivação, para você depois encontrar. Porque as pessoas, Rose, olha só, elas estão querendo encontrar aquilo que elas nem estão procurando. Então, primeiro, plante a sua meta, dê conta do seu vazio. Convido, igual você nos fez agora, ficou um silêncio, né? Embora estejamos só nós dois aqui, mas eu acredito que as pessoas sentiram o silêncio que eu senti aqui. Uhum. Então, eu convido que as pessoas façam o silêncio. Uhum. Escute as batidas. Eu tinha uma música que fala... Tinha não, que ela existe ainda. Escute as batidas do seu coração para que você se encante com você mesmo. Porque a sua vida é muito bonita. A sua vida é bela. A sua vida ela tem valor em si mesma. O valor da sua vida não está penhorado na vida do outro. Não está. Porque isso é muito perigoso. Porque se o outro falhar, pode ser que você perca o sentido do viver. Queira dar conta daquilo que te incomoda, para você não ser surpreendido pelo Lúcifer te perguntando qual é o seu maior desejo. Dentro do que você falou aí, né, tem uma coisa que às vezes a gente, o nosso desejo é de ser encontrado, né? De ser descoberto, de ser encontrado por algo, né? Que algo chegue até a mim. Conseguir um bom emprego, conseguir não sei o quê. Mas, gente, se eu não me movimentar, o que é meu não encontra caminho para chegar até mim. Se eu não me mover, se eu não sair da minha zona de conforto, talvez o que é meu tá ali, ó, do lado de fora. Só que eu preciso sair daqui. Eu preciso sair desse lugar e chegar a cara na janela para ser vista. Né? Dar um passo. Dar um passo. E eu deixar tudo muito na mão do outro, para o outro fazer para mim, é um risco. É um risco, porque o movimento do outro é exclusivo dele. Primeiro ele está pensando nele. Ah, você não pensou em mim? Claro que não. Eu pensei em mim primeiro. Pensei em você depois. E se falar que pensou em você primeiro é mentira. É mentira. É mentira. Infelizmente. Infelizmente. E isso na série é muito interessante, isso que você está falando, porque o Lúcifer, todas as vezes que ele tinha que se haver com aquilo que era próprio dele, ele ficava embaraçado. Uhum. Né? Sempre quando era para o externo, para fora, para o outro, ele ia lá e dava conta. Uhum. E às vezes ele ficava tão embaraçado que ele ia lá na terapia, né? Ele ia na psicóloga. E quantas vezes que ele foi lá na sessão e a psicóloga trabalhando com ele, na hora que ele via que a coisa estava muito nele mesmo, ele fugia do processo. Uhum. E às vezes a gente faz isso também, não só da terapia, às vezes no momento de oração, para as pessoas que rezam, para as pessoas que oram, às vezes a pessoa já está percebendo um sinalzinho do sagrado, vou parar de rezar aqui porque o recado já está chegando. Às vezes é numa amizade, às vezes o amigo já começou a sinalizar alguma coisa que é do incômodo, não, esse amigo aí já não está muito bom para mim não, deixa eu... Entende? A pessoa vai pulando, não é nem queimando etapas, ela vai fugindo das etapas. Sim. E aí ela não se descobre. É o superar o desconforto, né? Nós falamos superar o desconforto. É superar justamente. O desconforto. Eu preciso superar o desconforto. Quando eu supero o desconforto, eu consigo enxergar o que está lá depois. Né? Depois dele está o que eu busco, tá o que eu desejo. O recado é esse, né, Eduardo? Esse recado de recomeço, né, de retorno, é que a gente possa olhar para os nossos desejos, os nossos reais desejos, o que eu realmente quero, o que eu realmente desejo. Claro que no âmbito prático, né, da vida, muitas das vezes nós somos convidados a atender primeiro as nossas necessidades. Nós não podemos cair nessa
Essa inocência de achar que o desejo, né, ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Ele tem que estar aqui, ó, me movimentando. Sim. Ele tem que estar aqui me movimentando. Eu quero um carro importado. Eu não vou abrir mão de tudo e fazer uma dívida para me comprar um carro importado. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que esse desejo de ter um carro importado, que ele te movimente. Ele te movimente na sua realidade para que você consiga alcançá-lo de alguma forma. Para ele ser um desejo sustentável. Porque não adianta Sim. também você meter o pé na jaca aí, eu quero, eu quero, eu quero, e não dá conta de sustentar. Não é sobre isso. Né? É sobre ter motivos. É sobre fazer do meu desejo o meu maior motivo. Sim. O meu maior motivo. Então eu preciso sonhar, eu preciso desejar. Porque assim eu consigo me movimentar no meu presente, no meu aqui e agora. Eu tenho motivos. Né? Tenho motivos. Talvez assim, com a mensagem final, vá com calma. Sim. Vá se amando, vá se respeitando. Vá se ouvindo, né? Para você descobrir o real. Vá se ouvindo. Vá se ouvindo. Vai olhando para você. E uma coisa que você nos convidou a fazer nesse momento de reflexão, também, né, gente? Vai com verdade. Encara os fatos, né? Olha o que você está desejando e olha como é que você está vivendo a sua vida. Também não vão ficar romanceando a coisa, não, né? Mas foi o que eu falei, né? Traça o seu real. Traça o seu real. Traça o seu real. Você quer um carro, você já tem a garagem? Não, então. Espera um tiquinho. Olhou o valor do seguro? Olhou o valor do seguro? Sabe o preço da gasolina? Pois é. Sabe o preço então é tudo isso. A gente não pode negligenciar a voz do real. Então... eu fico preocupada, sabe, Eduardo? Porque muitos dos nossos desejos ainda estão no âmbito do infantil. Ainda estão no âmbito do infantil. Está lá na criança. Porque a criança, ela deseja e ela não quer saber. Ela quer. Ela quer aquela boneca. Não quero saber se a boneca é R$500. Eu quero. Eu nem sei o que é R$500, eu quero é a boneca. Se vira aí pra mim. Então, e aí, mais uma vez, eu preciso ser sincero comigo para eu saber se esse desejo meu, ele é um desejo adulto ou ele é um desejo ainda do âmbito infantil. Porque se ele for um desejo do âmbito infantil, ele precisa ser ressignificado. Né? Ele precisa passar por um processo de cura. Entende? Então, nós temos que olhar, por isso, mais uma vez, por isso que eu preciso ser sincero. Por isso que eu preciso ser sincero. Justamente. Porque a sinceridade que vai... Aí você fica perguntando para mim assim, mas como que eu vou saber? A sinceridade, a sua sinceridade vai falar para você. Né? Com certeza. Não é o outro, você não vai sair daí perguntando, né? Nossa, será que é isso o meu maior desejo? Não. Não, é a minha sinceridade, é o eu comigo. Isso é de quando eu era criança. Né? E aí, e agora? Como que eu vou ressignificar isso? Porque aí vem um outro problema. Eu vou ter um filho, vou dar para ele. E se ele não quiser? Não é o sonho dele, né? Não é o sonho dele. Quando eu tiver meus filhos, eles vão ter tudo isso que eu sempre quis e não pude. Olha, que perigo. Vai ser por isso que eu repito, faça em silêncio. Esses compromissos em silêncio, por isso que é dentro, é no interior de nós mesmos. E as vozes saem justamente nesse exemplo que você acabou de dar. É quando eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, isso é um grito que eu estou dando. Olha, eu não tive, agora estou tendo nele. Né? Então, assim... Aí ele vai e te nega. Ele vai e te nega, ele fala que não quer. Como que você não quer? Eu nunca tive. Você está tendo a oportunidade de ter e você não quer? Não quero. E aí? Não está na minha prateleira. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Enfim, fica aí o convite. Até semana que vem para a gente ficar pensando, olhando para dentro de nós, repetindo essa pergunta, repetindo esse questionamento. Qual que é o meu maior desejo? Onde é que ele está? Traz ele para a sua realidade hoje, para ver se ele cabe, se ele é possível, se ele pode virar o seu maior motivo. Sim. Se você não encontrar resposta, não tem problema, você pode, é bom que vai estar vazio, aí você pode desejar
Né? Bom que vai estar vazio aí, você pode criar esse desejo, né? Você é livre. E se tiver algum desejo, você pode ter mais, né? Não tem problema. E é assim que a gente vai criando os nossos motivos, né? Motivo para seguir, motivo para trabalhar, motivo para estudar, Sim, motivo para acordar, né? Não tenho mais motivos. Cria, cria. cria um motivo, né? Estamos aí para isso, né? Nós fomos agraciados com a vida para isso, para a gente poder desejar e acreditar e realizar. Por que não? Sendo seu, sendo próprio do eu, tá valendo, Sim, sim. sabe? E, e por Olhe favor, para né, isso. gente? Por favor, suspenda os julgamentos. Bom ou ruim é um julgamento. Feio, bonito é um julgamento. É. Né? Bem ou mal é um julgamento. É um julgamento, não adianta. Perfeito. As coisas elas não existiram boas ou ruins, elas existiram. Nós que Sim. chegamos aí falando que é bom, que é ruim. Entendeu? Nós que chegamos aí classificando tudo. E aí agora nós temos que lutar com essas classificações também, né? Justamente. Dá conta, né? Enfim, muito Enfim, obrigada. Todo mundo que ficou aí, que ansiou por essa volta, a gente também estava muito ansioso por isso. Obrigada por tanto. obrigado por tanto também. E vamos E seguindo. sonhem, e E sonhem com a sonhem. pergunta hoje, né? Qual o Isso, seu maior desejo? sonhem com a pergunta. Olha, Pode chega no aparecer lá, espelho, né? né? Chega no espelho, olha dentro do seu olho, se hipnotize, né? E pergunta para você qual é o meu maior desejo. Não tenha Qual medo, é? tá, gente, da resposta. Não bloqueie a resposta com medo, com vergonha. A resposta ela E tá aí quem para não sair. assistiu a série, fica o convite. Vai lá, assista, É, não tenha medo. não tenha medo. Não Beijo, tenha medo. gente. Até semana que vem. Um abraço para vocês. Paz Fiquem e com bem. Deus.